Vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Hoje pela manhã, eu ministrei o capítulo 12, do versículo 16 em diante. E eu estava até dizendo para o povo que eu iria continuar essa mensagem aqui. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, diz assim: E eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. E eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Aqui nós estamos vendo que Deus não estava contente com aquele altar. Aquele altar era profano. Se você ler do primeiro livro de Reis 12, 26, nós devemos entender que a Bíblia, quando foi escrita, não existia capítulo nem versículo. É continuação do que Jeroboão fez. Primeiramente, vamos entender quem foi Jeroboão. Ele foi o primeiro rei de Israel depois da divisão. Antes da divisão, o primeiro rei de Israel foi Saul. Ele era um líder carismático. Ele tinha um povo do seu lado. Ele tinha o apoio do povo. Inclusive, quando ele foi falar com Roboão, que era filho de Salomão e neto de Davi, dizendo: olha, o jugo está muito pesado, está muito dura a servidão, diminui, que a gente vai te servir. E sabemos que ele não quis ouvir o povo e tratou com mais dureza. De 12 tribos, ele perdeu 10 e ficou só 2. E essas 10 tribos Deus deu para Jeroboão. E Deus deu um mandamento para Jeroboão: se você for fiel, se você ficar firme, obedecer os meus mandamentos, eu vou honrar você. Mas, se você ler o versículo 26 em diante, do capítulo 12, você vai ver que ele fica preocupado de perder o povo. Porque ele, no seu coração, ele disse: se esse povo subir para Jerusalém, porque o povo tinha que subir de ano em ano para celebrar a Páscoa do Senhor, se esse povo subir lá, de repente o povo pode se voltar contra mim e me abandonar. E aí o Roboão vai se tornar o rei deles e vão me matar. Eu preciso buscar um conselho, eu preciso buscar uma direção. Aí foi ter conselho com pessoas que não eram de Deus e aconselharam ele a construir 2 altares e 2 deuses. Um ia ficar em Betel e outro em Dan. Betel, guarda essa palavra, Betel significa casa de Deus. E ele ouviu o povo e fez isso. E ainda ele proclamou e disse: foram esses os deuses que te tiraram da terra do Egito. E nós sabemos que Êxodo capítulo 20, Deus fala: eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Nós sabemos disso. Ele usou Moisés e foi Deus que libertou o povo. E ele fez o povo se desviar, e diz a palavra que ele cometeu tamanho pecado, mas foi muito grande o pecado dele. Ele não estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com o seu reinado. Ele estava com medo de perder o povo. E ele
prefere que o povo se desvie do Senhor, do que não se desvie dele. Aí faz 2 altares, idolatria, e o povo se perdeu. E você sabe que o pecado causa separação entre nós e Deus. E além disso, ele também celebrou a Páscoa na mesma data. Confundiu o povo. Falou: não, você não precisa ir lá em Jerusalém, não, é muito longe, dá muito trabalho. Ou você sacrifica em Betel, ou você sacrifica em Dan. Não tem necessidade de ir lá. E o povo começou a fazer isso. O que ele fez? Provocou separação entre o povo e Deus. Que tristeza, que lástima. E aí o que Deus faz? Envia um profeta. Mas antes disso, sabe o que ele faz? Ele faz o seguinte: ele levanta pessoas para o ministério. Ele levanta pessoas para a obra. Pessoas que não tinham chamado para coisa. Porque a Bíblia diz que Deus chamou os levitas. No Antigo Testamento era assim. Os levitas é quem deveriam fazer a obra do ministério. Não tinha que ser da tribo de Rúben, de Dan, de Azer, de Naftali, de Issacar, de Zebulon, de outros aí. Não. Eram 12 tribos. Era somente Levi. E Deus proibiu, não pode ser de outra tribo. Ele vai lá e levanta. Ele escolhe no meio do povo qualquer um. E diz, é como se fosse no dia de hoje. Você vai ser pastor, você vai ser o levita, você vai ser o apóstolo, você vai ser o profeta. Era assim. E você acha que isso não acontece nos dias de hoje? É óbvio que acontece. E muito. Tem muita gente pregando o altar que Deus não chamou ele. E está ministrando. Deus chamou ele para outra coisa, mas não para o altar. E está cheio, isso é óbvio. Quem tem discernimento percebe. Ele não tem unção para coisa. Ele não leva jeito para coisa. Ele não tem vocação para coisa. A gente, trabalho secular, você olha para uma pessoa, nossa, essa pessoa leva jeito. No ministério não é diferente. E ele começou a levantar e estabelecer. Foi levantando casas. Olha que coisa, colocando ídolos. Você vai ser um sacerdote. Coisa séria. Pensando que ele era o dono da obra. Dono do ministério. E nos dias de hoje não é diferente. A igreja não é de pastor, não é do apóstolo, não é do profeta, não é do mestre, não é do evangelista. Não é do levita, é de Deus. Por isso que Jesus disse, a planta que o meu pai não plantou vai ser arrancada. Não permanece, pessoal. Isso deixou Deus tão irado, tão chateado, que ele começou a fazer sacrifícios aos ídolos. E o povo também. Se você ler a primeira carta aos Coríntios 10, você vai ver que quem sacrifica aos ídolos, sacrifica aos demônios. Então, a atitude dele fez com que ele sacrificasse o povo aos demônios, não mais a Deus. Que era uma forma de adoração, de ministrar ao Senhor. Ele separou o povo de Deus, porque ele cometeu tamanho pecado, fazendo o povo se desviar. É muito triste o que a gente tem visto nos dias de hoje. Pregadores, às vezes fazendo o povo se perder e se desviar, ensinando heresias. Eu até ministrei esses dias pela live, um pastor renomado, homem de Deus, fez uma live com outro, que é um youtuber, falando mal de um certo pregador. Que tristeza, pessoal. Eu leio assim, de vem pregar a palavra de Deus, falar de Jesus. É interessante que eu vou falar. A diversidade de ministérios. Se Deus levantou a pessoa para fazer aquele trabalho, é ela que é para fazer, não sou eu. E ele é uma pessoa muito inteligente. Eu estou falando do Tiago Brunet.
Eles fizeram uma live para falar mal dele. 1 hora de live no Instagram. Agora você imagine pessoas que foram alcançadas por ele, pela mensagem dele. Eu mesmo já ouvi umas 3, 4 mensagens dele ou mais. Eu tenho um livro dele, já li, Homem de Deus. É que tem uma linha diferente. O que ele tem aqui não tem, o outro não tem. Cada ministério tem uma linha, tem uma direção. Não é para dividir. Quando fala diversidade é diferente. Mas todos pregam o mesmo Deus e o mesmo Cristo. E esse que falou, por exemplo, na igreja dele, batiza criança. E aí? Vocês estão entendendo? Aí entra nessa guerrinha. E eu estou falando de igreja evangélica, tradicional. Nós temos que falar de Jesus. Aí o povo que foi curado, de repente, por um pregador, que foi abençoado por Deus, vai ficar, nossa, então não é de Deus isso aí. Esse homem não é de Deus. E como fica? Olha o estrago que as pessoas fazem na obra de Deus. Às vezes, que nem diz o André, às vezes é inveja, pastor. É verdade. Às vezes se unir um bobo, cada um na sua, graças a Deus, pelas igrejas que pregam o Evangelho. Agora, infelizmente, muitos se perdem o caminho doutrinariamente. Infelizmente. Como o Jeroboão se perdeu. E diz aqui a palavra que Deus enviou um profeta de Judá. Teve que sair lá de Judá, de Jerusalém, para ir lá em Betel, que significa a casa de Deus. Dan significa julgamento, ou ele julgou. Será que não tinha nenhum profeta lá em Betel? Será que não tinha ninguém para bater de frente? Será que não tinha ninguém? E o povo se perdeu e começou a sacrificar. Deus ficou muito chateado com isso. Porque Deus não quer ficar separado do ser humano, mas o pecado separa. E ele foi culpado disso. Imagine eu subir aqui preocupado com a minha popularidade, com o meu reinado, para não perder o povo, com medo de perder o povo. Mas se abrir uma igreja aqui, o povo vai todo para lá. Não, tem que fazer alguma coisa para prender esse povo, mostrar algo melhor. Isso acontece muito. Eu me lembro uma certa vez que alguns irmãos, colegas de ministério, quando estava abrindo um certo ministério aí há alguns anos, e começou a abrir, falou, e abriu lá, falei, abriu, você não está assustado? Porque assustado, a obra não é minha, a obra é de Deus. Mas se o povo vai para lá, isso é meninice, pessoal. Ministério é questão de identidade, eu sempre falei isso, identificação, eu caminho com quem me identifico. Essa frase eu gostei muito, Neil Barreto. Era só confirmação eu ouvindo falando isso aí. E é verdade, é identificação. Eu sempre falei isso. Quando eu ouvi isso, falei isso mesmo. Se não deu liga, se a gente não se identifica, não tem como andar junto. É que nem um pastor querer forçar alguém a continuar com ele. Se a pessoa quiser ir, não pode prender. Claro, tem situações que é de Deus, tem situação que não é. Mas não é por força nem por violência. Mas é identificação. Eu tenho certeza que vocês aqui têm parentes que são de outro ministério. Glória a Deus por isso, que pregam a Cristo, que servem a Jesus. E a gente fica feliz por isso. Mas não, ele não quis perder a popularidade. E aí ele fez o povo se perder. Se você ler o versículo 33 do capítulo 12, só você aí, você está no capítulo 13, no último versículo aí diz assim, do capítulo 12. E sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez aos filhos de Israel, fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. Você percebeu uma palavrinha aqui? Ele sacrificou conforme imaginou no seu coração.
Ele achava que a obra era dele. E a obra não é dele, não é minha, a obra é de Deus. Aí Deus manda esse profeta vir e clama contra o altar. Clamou contra aquele altar, que era profano. Imagina eu chegar aqui e colocar um ídolo pendurado aí. Pessoal, isso aqui foi quem morreu por você na cruz. Esse ídolo aí. Você não precisa ir na igreja tal, não, só ficar aqui. Ou senão, eu ofereço algo para prender o povo, para segurar o povo na superstição. E o povo se perde, o povo acredita. Eu sempre falo, examine as escrituras, leia a Bíblia, tem que ler, você não vai acreditar em tudo que estão falando. E aqui diz a palavra que ele profetizou, dizendo: vai nascer um descendente da casa de Davi, cujo nome é Josias. E os sacerdotes que estão sacrificando vão morrer e vão queimar os seus ossos nesse altar aí. E outra coisa, para provar que é Deus que está falando, vai se fender esse altar. E se fendeu. Deus não se alegra. Deus não se alegra com um altar estranho, com fogo estranho. E diz no versículo 4: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara para a palavra, pela palavra do Senhor. Quando o rei ouviu ele profetizando contra o altar que ele imaginou, que ele criou, que ele fez, Deus enviou um profeta lá de Judá para Betel. Lembre-se, Betel, casa de Deus. Na casa de Deus fizeram isso. Aí Deus tem que trazer alguém para profetizar contra aquele altar que ele imaginou no seu coração. E o coração do homem enganoso. A Bíblia diz isso. Ele não gostou quando ele começou a profetizar contra o altar. Aí ele disse: pega ele. Quando ele estendeu a mão, o braço dele se secou. Ficou paralisado. E se fendeu o altar. Aquele homem foi para lá por ordem divina, por ordem de Deus. Eu louvo a Deus pelos remanescentes, que não estão se deixando se levar pelas mesmices, não estão se deixando se levar, irmãos, pelas coisas que a gente tem visto aí, as heresias e outras coisas mais. Ele consegue discernir e foge disso. Isso é heresia. Essa pessoa é herege, porque ele conhece as Escrituras e tem um Espírito Santo. Às vezes percebe alguma coisa estranha, um fogo estranho, uma soberba, uma arrogância, algo diferente. Quem é espiritual discerne bem tudo. Às vezes você está conversando com a pessoa, você está no Espírito, você está ligado com Deus e tem o entendimento da palavra, você conversa e pouco tempo você percebe. Por quê? Porque o Espírito Santo dá discernimento e a palavra dá sabedoria. Aí continuando diz: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Você percebeu que quando ele profetizou, o profeta, e quando o rei falou pegai nele, ele não ficou com medo, porque a mentira não pode ir contra a verdade.
Ele não temeu a ameaça do rei, porque ele serviu o rei dos reis. Pega nele! O braço endureceu e agora ele ficou na mão do profeta. Irmãos, tem pessoas que um dia podem ficar na sua mão, que estendeu o dedo para te julgar, para te caluniar, para te condenar, para te julgar. Pessoas que foram maldosas, te feriram, te machucaram. Um dia essa pessoa pode estar na sua mão, como o Faraó muitas vezes esteve na mão de Moisés. Tem uns que vão se arrepender, outros não. O Faraó dizia: ora por mim, interceda por mim, depois que a praga vinha, depois endureceu o coração. Ele também, mesmo acontecendo tudo isso, ele continuou fazendo com que o povo adorasse os ídolos, e o povo não voltou para Deus. Não voltou, irmãos. Ele conseguiu manipular o povo, fazer a cabeça do povo. Às vezes, não se escandalize o que eu vou falar. Quando o pregador ele trabalha na mente da pessoa. O autoritário sempre trabalha através do medo. O pastor autoritário, o líder autoritário, um pai autoritário, alguém autoritário sempre trabalha na base da ameaça e do medo. É assim que funciona. Pastor autoritário não é diferente. Às vezes manifesta o demônio, aí fala assim: e se esse pessoal, se alguém sair daqui, você vai fazer, demônio? Eu vou entrar na vida dela e vou acabar com ela. Medo de perder o povo. Tem gente que às vezes está no lugar e não aguenta mais. Não aguenta mais, não se sente bem ali, não se encontra mais ali. Mas o pastor, você viu o que o demônio falou? É menino, é menina. Está debaixo de julgo, debaixo de ameaça. Efésios 6,9 diz: Deus vai cobrar caro dessas pessoas. Ele fala: vocês, senhores, líderes, que trabalham debaixo da ameaça, vai pensar que vocês é melhor do que eles, porque vocês estão na posição de senhor, de líder. Eu não faço acepção de pessoas. É muito triste isso, pessoal. Quando eu uso medo para segurar o povo, eu como pastor, imagine isso. Eu uso porque é fácil. Quando você está na posição de liderança e você trabalhar, porque você é formador de opinião, você consegue influenciar, ou para o certo, ou para o errado, para o bem ou para o mal. Nós vemos líderes aí, na política, algumas autoridades inteligentíssimas, mas que usam para o mal. Pessoas que estão no crime, pessoas que estão na criminalidade. Tem pessoas que são crânio, mas são crânio mesmo, para o mal, não poderia fazer para o bem. E assisti um filme, agora eu não me lembro, Pegue-me se for capaz. É isso? Alguém assistiu aqui? Pegue-me se for capaz. Eu acho que é isso, com Brad Pitt, acho que é isso. Prenda-me se for capaz. É um negócio assim. Que filme sensacional. Baseado em história real. E ele, irmãos, fez muitas coisas. Se passava por rico, por empresário, por médico. E novo, hein? Foi preso várias vezes. Depois ele foi contratado por um banco. É que nem tem alguns hackers aí, que o cara é tão crânio, às vezes trabalha para o mal, mas às vezes o banco vê, ou a empresa vê, não trabalhar para nós, e começa a trabalhar por bem. Tem muita gente inteligente, pessoal, e se ela já usasse essa inteligência para o bem, meu Deus do céu. Mas tem outros não, ele usou aqui para o mal, para separar o povo de Deus. E o povo não voltou. E aí, continuando, diz que ele orou pela mão do rei. Tem pessoas que você vai ter que orar por ela, está dependendo da sua oração. Alguém que foi mal com você.
Você vai ter que liberar um perdão para ela. Porque ela está com o braço estendido. Ela apontou o dedo para você. Ela te feriu, ela te machucou. Só que não deixe entrar nada no seu coração como aconteceu com ele aqui. Faça o bem, é isso que Deus espera de você. Os irmãos de José ficaram na mão dele. Mas no final, ele abençoou a todos. Olha o que Deus fez na vida dele. E às vezes a pessoa vai chegar em você, te pedindo perdão ou pedindo oração para você. E o rei aqui pediu oração. E continuando diz: e o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Quando o rei viu que ele era um homem de Deus, quando ele orou, a mão dele se restituiu, o convidou para ir para a casa dele. Vem para a minha casa, vai comigo para a minha casa, se conforta lá, eu vou te dar presentes, eu vou te abençoar. Aí ele diz claramente aqui: ainda que me desses metade da sua riqueza, eu não voltaria, e não iria para a sua casa, não comeria pão na sua casa, nem beberia água, porque o Senhor me deu uma palavra, que eu não deveria beber água na casa de ninguém, comer pão na casa de ninguém, e que eu não deveria voltar pelo mesmo caminho. E ele ficou firme. Ele não estava à venda. Ele ficou na palavra. Imagine você estar na casa do rei. Que privilégio, hein? Palácio. Na época era palácio. Imagine, ele recusou para ficar na palavra. Só que depois, não sei se vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. Ele estava indo tão bem. Ao versículo 11 diz assim: e morava em Betel um profeta velho. Olha aqui para o pastor. Quando fala aqui profeta velho, não é preconceito. Eu, por exemplo, eu vou envelhecer. Já estou envelhecendo e vou envelhecer ainda mais. Daqui uns dias eu sou um pastor velho. Mas fala aqui de idade. Tem uns 50, fazer 51 daqui uns dias. Tem pastores aí com 60, 70, 80. A questão não é essa. O profeta velho aqui, quando fala profeta velho, eu vou te dar uma revelação que Deus me deu há alguns anos. É porque não se renovava mais. Não buscava mais a presença de Deus, não tinha mais aquele renovo, aquela alegria. Irmão, ele morava em Betel, casa de Deus. Ele viu tudo aquilo acontecer e não tomou nenhuma atitude. Ele que tinha que ter ido lá e falar para Jeroboão: está errado isso aí. Esses deuses aí não foram esses deuses que libertou o povo de Egito. Foi Deus, está errado isso aí. Ele tinha que ficar na palavra. Mas não. Não se escandalize, tem profeta velho nos dias de hoje, que não se envolve mais com Deus. E às vezes só conta do passado que ele fazia. Não, eu fazia isso, fazia aquilo. E hoje? E hoje? Nossa, mas eu orava, passava tempo na presença de... E hoje? Eu evangelizava, ganhava... E hoje? Tem pregador vivendo do maná envelhecido, sendo que tem um pão da vida. Tem que se alimentar. Eu costumo dizer: o que segura a ovelha não é a cerca, é o pasto.
Não adianta eu, como pastor, tentar segurar você, cercando você, manipulando você, controlando você, manipulando você. Não. Não é isso que vai te segurar. Se você tem uma vida com Deus. E se estiver oferecendo um pasto melhor em outro lugar, você vai. Mas se o pasto está bom, não, o pasto está bom. Amém, pessoal? E ele deveria ter tomado uma atitude, mas ele não tomou. Às vezes tem gente que está o dia todo fazendo alguma coisa para Deus. A igreja de Éfeso, o apóstolo João recebeu uma revelação de Jesus, falando a respeito da igreja de Éfeso. Igreja trabalhadora, hein? O dia todo trabalhando. Jesus falou: conheça a tua obra, conheça o teu trabalho. Você prova os falsos apóstolos. Mas tem alguma coisa, hein? Falta o primeiro amor, você não tem mais. É como se Jesus disse: você não me ama mais, porque você não me busca mais, você não se importa mais comigo. E às vezes a pessoa só tem aquele tempinho, está buscando, está se envolvendo. O tempo que ela tem, ela faz. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus vê o que a gente faz com o coração. Deus conhece a disponibilidade de cada um de nós aqui. E se a gente tem o tempo disponível para fazer alguma coisa, fazemos. E aí? A gente tem que tomar cuidado para não se envelhecer espiritualmente. Davi chegou um momento que envelheceu. Ele não se aquecia mais. A Bíblia diz que Deus preparou a Abisag para ele. Chegaram para ele e falaram assim: olha, e olha que ele era casado, tinha várias esposas. Ele envelheceu, ele não se aquecia mais. E aí, ele falou: vamos buscar uma mulher virgem, uma mulher formosa. No conceito, para nós hoje, espiritualmente falando, nós somos a noiva de Cristo, virgem, imaculada. E aí o que aconteceu lá? Trouxeram ela. Diz que ela era muito bonita, formosa. Tratou dele como uma enfermeira, como uma cuidadora. E Davi nem tocou nela, porque o foco de Davi era diferente, era o zelo, o cuidado que ela tinha por ele. Ele se aquecia, sentia bem. Nós precisamos de pessoas assim, que vai nos incentivar, que vai aquecer o nosso espírito, que vai nos dar uma palavra, vai orar conosco. Porque a Bíblia diz que ele não conseguia se aquecer de jeito nenhum, que ele envelheceu. Toma cuidado com quem você anda, o conselho que você ouve. A Bíblia fala pouco de Abisag, mas foi uma bênção. Amém, pessoal? A Bíblia fala dos apóstolos, que não apareceram tanto. Quando você ouve falar dos apóstolos de Cristo, os 12, você ouve mais falar de quem? Pedro, Tiago e João. E os outros 9? Se a gente for ler as histórias dele, como morreram, foram grandes homens de Deus. Tem gente que não vai aparecer, mas está fazendo uma grande obra para Jesus. Nem todo mundo vai estar numa posição de destaque, aparecendo. De repente alguém aqui que está me assistindo são os cooperadores, os bastidores, que estão fazendo grandes coisas para o Senhor. Todos eles morreram como mártires. Isso é profundo, pessoal. Nós temos que nos renovar no espírito. O profeta velho estava lá, ele tinha que fazer alguma coisa, mas ele não fez. Nessa geração está precisando de homens de Deus.
mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, de unção, que tem uma vida com Deus, que não vai ter medo de repreender, de dar uma palavra. Na Inglaterra, não sei se alguém viu, estava um senhor de idade na praça pregando. Quando ele falou assim: Deus criou macho e fêmea, lá na Inglaterra, ele foi preso. Isso é preconceito. No Brasil já está acontecendo em alguns lugares, e no mundo todo. E tem gente que está com medo. Está com medo de ser preso, de receber processo. Deus criou macho e fêmea, nós temos que amar todos, mas Deus criou macho e fêmea. Não criou o terceiro sexo. Mas tem gente que está se envelhecendo, se deixando se levar. O mundo entrou dentro da igreja, as filosofias mundanas entrou dentro da igreja. Isso é muito triste. Vamos amar as pessoas, vamos viver a palavra. Em nome de Jesus. Amém, pessoal. Que nessa geração nós possamos ser luz, irmãos, para muitos aí que estão desviados do propósito de Deus, da palavra de Deus. Pessoas se perderam por um ensinamento errado, herético. E cabe a gente orar, interceder, e se conhecer alguém, falar com ela. Eu estou finalizando, mas eu já atendi casos de pessoas que às vezes nem do nosso ministério, às vezes nunca eu fui, algumas que eu nunca fui pastor, e dependendo do assunto, mas meu pastor falou isso, a pastora falou isso. Fala, não conheço, não sei quem é, mas a Bíblia não fala isso. Esse é entendimento deles, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala isso, isso, isso. E tem coisa que não é nem maldade, é meninice. E eu também não posso jogar a pessoa contra o pastor. Eu não posso fazer isso. Deus não me chamou para isso. Eu não posso jogar ninguém contra a liderança. Davi não tocou em Saul. Foi Deus que levantou, ele que tira a pessoa. E se a pessoa ainda permanece, é porque Deus está tratando com aquela pessoa. E se ela não se quebrantar, não se quebrar, ela vai continuar sofrendo. Eu estava comentando hoje pela manhã, quando Deus levantou Moisés. Mas antes de levantar Moisés, ele se achava. Era sábio, era eloquente. O conhecimento do Egito, na época, a sabedoria do Egito, era a nação mais poderosa e famosa na época. Ele era culto. E um dia eu vou libertar os meus irmãos. Quando viu um inimigo, os egípcios, o egípcio ferindo o outro, irmão dele, ele falou, matou, escondeu na areia. Falei, escondeu. Ninguém vai ver, está na areia, tem um vento. Aí o que aconteceu? Teve que fugir. Deus chamou ele para o deserto, vem para cá. Vem cá, deixa eu desconstruir você, deixa eu trabalhar com você. Vem cá, você está se achando, você é muito sábio, né? Que você vai libertar o povo pela força. Vem cá, você vai ser dependente de mim, que eu vou te quebrar todinho. Levou ele para o deserto. Só 40 anos só. Ali ele fez faculdade, pós, mestrado. Quando Deus chama ele, Moisés, chegou a hora, vai lá. Não sei, eu não sei falar não. Manda o meu irmão, ele é eloquente, eu não sou não. Aí Deus falando com ele, ele continua falando, eu sou pesado de boca, assim, eu tenho capacidade. E a Bíblia diz que ele se tornou o mais manso da terra.
mas humilde naquela época. Ele aceitou ser quebrantado, ser mudado. E a Bíblia diz que nunca houve um homem, Moisés, que viu a Deus face a face. E Moisés se renovava, buscava o seu sempre. Que Deus possa nos usar, pessoal. Se precisar nos quebrantar, que quebrante mesmo. Em nome de Jesus, que arranque de nós o que não é dele, e que a vontade dele prevaleça. Digam graças a Deus.